Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindas. Thaís, Luciano, Valquíria, bem-vindas. Bom dia e bom giorno, Valquíria. Valquíria tá falando lá da Itália. Vamos entrando, divulgar essa live para as outras pessoas. Já divulguei lá nos meus grupos. E logo, logo nós vamos estar começando com esse tema que é maravilhoso, né? Perdão vezes orgulho. A Thaís tá falando que você tá tão magra, eu acho que é a iluminação, Thaís. Ou talvez o treino da corrida, né? Porque nós vamos fazer uma meia maratona no domingo e nós estamos... Mas eu tô treinando pouco, eu não tô treinando muito, não. Ontem nós fomos correr, a gente fez só 3 quilômetros e no domingo nós vamos fazer 21 km, né? Pretendo fazer os 21 km, então estamos treinando para isso. Semana passada eu consegui fazer 10, mas no dia da corrida é legal que a gente entra no clima da corrida, né? Acaba tendo mais incentivos ali pra gente fazer os 21K. Vai ser a primeira vez que eu tô fazendo. E é isso aí, vou encaminhar aqui a live para outras pessoas, já a gente vai começar. Bom dia, Silmara. Algumas mulheres já acordaram comigo aqui às 5h29, começaram com a leitura da Bíblia e fazemos essa leitura todos os dias, né? Às 5h29 da manhã até às 5h59. Então começamos bem cedinho já em oração, começamos com Deus, começamos lendo a Bíblia, estudando, né? Tendo clareza, entendimento sobre a palavra. E é isso aí. Quem puder divulgar a live aí para outras pessoas, mandar nos grupos. Já nós vamos começar. Semana passada nós falamos sobre coração de menina, postura de rainha, né? Nós falamos dentro do nosso grupo, eu acabei não transmitindo aqui no Instagram, eu acabei fazendo no grupo fechado, no grupo das Mulheres Imparáveis. Inclusive, quem tiver aqui que ainda não entrou no grupo, é só ir no link da bio, da minha bio do Instagram, que lá tem o acesso para entrar. Bom dia, Ana! O acesso para entrar no grupo das Mulheres Imparáveis. De vez em quando eu faço essas lives ou no Instagram ou eu faço nesse grupo fechado. Gosto de fazer no grupo porque lá a gente já tem um grupo que está acompanhando, né, esse movimento já desde o ano passado e é um momento que a gente consegue transbordar mais no sentido de falar coisas, né? A gente tem esse contato com as mulheres e a gente consegue falar coisas que talvez aqui no Instagram não seria adequado a gente falar, porque eu acho que tem certas coisas, certos relatos e depoimentos que a gente tem que ter um certo nível de consciência para estar ouvindo aquilo. E ter um acompanhamento também, né? E bem-vindos quem estão entrando aqui, a Jaque, a Luciana, bem-vindos. Excelente dia, Ana. Bora para mais um encontro incrível. É isso aí, a Ana também está com o movimento de mulheres. Muitas das mulheres do meu grupo estão com movimento de mulheres, estão fazendo lives, estão, né, transbordando na vida das pessoas. É muito lindo isso, né? A gente está ali para multiplicar, né? A lei da multiplicação. Então, tudo que a gente está fazendo de bom, que está ensinando, a gente está aprendendo e está transbordando na vida de outras pessoas. Então, nós já vamos começar com o nosso tema aqui, que é perdão vezes orgulho, né? Vítimas não prosperam. Eu acho que esse tema aqui é um dos temas mais fantásticos pra gente falar, né? Porque eu acredito que não tem ninguém que nunca passou por alguma dificuldade, né? Obrigado, Valquíria. Encaminhou aqui o link das Mulheres Imparáveis. Quem quiser entrar. Vocês já tomaram o café de vocês hoje? Esse café que tá delicioso. E é isso aí, Ana, estamos aqui para servir, né? Então, como eu falei, na semana passada no grupo a gente falou sobre coração de menina, coração, né? Coração tem tudo a ver com perdão. Coração de menina e postura de rainha. O que é uma rainha? A rainha, ela governa, né? Ela é governante. Então, precisamos limpar o coração para que possamos ser governantes. Bom dia, Heloísa, bem-vinda. Então, precisamos limpar o coração para que a gente possa governar sobre todas as coisas, sobre todas as áreas da nossa vida.
E vou falar pra vocês, muitas pessoas não conseguem limpar o coração. Muitas pessoas nem querem limpar o coração. E por quê? Talvez por falta de conhecimento, de clareza. Não, muitas vezes por conta do orgulho. Por orgulho eu não perdoo. Porque se eu perdoar a pessoa, é como se eu estivesse concordando com aquilo com aquilo que ela fez, né? E na verdade isso não é. Bom dia, marido. O Wellington acabou de entrar aqui também. Me ajuda a divulgar aí para outras pessoas, Wellington. Então, eu botei aqui, né? Quando o coração está sujo, é como uma mangueira entupida. Você até ouve a voz de Deus, mas não tem clareza. É sem entendimento. E muitas vezes a gente ouve a voz de Deus através de terceiros. Aquele terceiro que, de fato, limpou o coração. Então, muitas vezes a gente ouve a voz de Deus através de uma live, através de uma aula, através de um curso, através da igreja. Só que todos nós temos como nos conectar com Deus. Todos nós temos. Só que quando o coração tá sujo, aquela informação ela não vem muito clara. E muitas vezes a gente duvida. Então, quando o coração não está limpo, quando a gente não libera o perdão, muitas vezes Deus fala com a gente e a gente pergunta, será? Será que isso é coisa do meu coração? Será que é da mente? Da onde que vem essa informação? Da onde que eu senti essa intuição, né? E eu falo que a mulher tem muito isso. Ela tem, bem-vinda, a Mi, que foi no nosso evento. Bem-vinda, Mi. Muito bom ter você aqui. E então, assim, muitas vezes o fato da gente não perdoar faz com que a gente não tenha essa clareza. E é muito bom ter clareza, né? Como é bom a gente acordar de manhã, colocar a nossa agenda nas mãos de Deus e deixar seguir, né, o flow, a nossa intuição, né? Então, é necessário limpar o coração e aqui eu vou trazer para vocês todo esse tema, né? Perdão vezes orgulho. Nós vamos falar sobre perdão, sobre orgulho e sobre vítimas, né? Porque muitas vezes a gente se vitimiza da situação. A gente se sente vítima daquela situação e a gente acaba não liberando perdão. Então, eu coloquei aqui que perdão é decisão. Você decide perdoar, não é o outro, não é quem fez. É você quem decide perdoar. Bem-vindo, Alberto. A Valquíria, quanto mais ouvimos nossa intuição, mais ela cresce. É isso aí. E na Bíblia fala muito sobre obediência, né, Valquíria? Fala muito. Eu tava lendo Reis, foi a primeira. Quando eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, eu comecei lendo Reis, né? E uma das coisas que eu entendi ali em Reis é que os governantes, né, passava de geração em geração esse governo, mas muitos deles foram desobedientes. Então, quantos de nós temos essa intuição aflorada? Quantos de nós sentimos, mas a gente não obedece? Então, assim, às vezes a gente tem o coração limpo, a gente ouve a voz de Deus, só que a gente não obedece, a gente não faz aquilo que Ele está orientando. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por dúvida, muitas vezes porque a gente vai se achar ridículo, porque nem sempre aquilo que Deus fala pra gente fazer é aquilo que a gente quer fazer. Nem sempre. Quantas vezes eu fiz coisas que eu falava assim, mas eu não tenho esse desejo, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer tal coisa. Só que Deus tocou no meu coração e falou, faça. Depois, lá na frente, eu fui entender o porquê que eu estava fazendo. Então, temos que ser obedientes, né? E bem-vinda, Lopes Pereira, Eliane, né? Deve ser Eliane Lopes Pereira, Clarissa também, muito bem-vinda. Então, nosso tema aqui, perdão vezes orgulho, vítimas não prosperam. Bem-vinda, Maria Fernanda, bem-vinda, Ivonete. E então, na Bíblia, em Mateus, né? Mateus 6, nós estamos lendo Mateus agora, né? Nós estamos lendo o livro de Mateus. E lá tem a oração do Pai Nosso, né, que fala, perdoa as nossas dívidas, que é o quê? As nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, os nossos devedores, a quem nos ofendeu. E será que a gente faz isso todos os dias? Será que tudo que as pessoas falam a gente acaba levando para o coração? Eu sempre falo, né, que depois que eu descobri o quanto é difícil, né, não é fácil perdoar. Só que você entende que você, que governa a sua vida, você permite a pessoa entrar no seu coração ou não? Que live maravilhosa, né, Luciana? É isso aí, falar sobre perdão é fantástico, porque todos nós passamos por esse desafio diário, né? Sobre perdoar, sobre levar pro coração. O Luciano tá colocando aqui, por muito tempo achei que já tinha perdoado, sendo que eu mesmo não tinha me perdoado. E, Luciano, eu ia falar isso lá na frente, mas uma das principais chaves pra gente prosperar na vida é o auto-perdão. Porque às vezes a gente até consegue perdoar o outro, só que a gente não consegue se perdoar.
Não consegue. Quantas vezes a gente cometeu alguma coisa, a gente fez alguma coisa na nossa vida, no nosso casamento, ou até mesmo com os nossos pais, e a gente consegue perdoar o outro pelas ofensas, pelo que ele fez, só que a gente não se perdoa pela palavra que a gente falou, pela falta de conhecimento que a gente teve, pela falta de entendimento e a gente acabou ferindo outras pessoas. Então, o auto-perdão é uma coisa muito necessária. Você tem que se auto-perdoar todos os dias, porque senão você acaba se auto-punindo. Quem não se perdoa, se pune. Quem não se auto-perdoa, se auto-pune, se coloca em situações para sofrer. E então aqui, né, falei da oração do Pai Nosso, né, que fala perdoar as dívidas todos os dias. E bem-vinda, Cris, deve ser Cris. As pessoas estão usando muito o sobrenome primeiro, depois o nome, né? Bem-vinda, Cris. Então, aqui eu trouxe também que quem pega emprestado vira escravo de quem empresta. Quantas pessoas, né, pedem dinheiro emprestado e às vezes não conseguem cumprir pagar aquela dívida e acaba virando escravo de quem empresta, porque aquela pessoa tomou um lugar no teu coração. Quantas pessoas deixaram de se falar por conta de uma dívida, por emprestar dinheiro? Então você coloca aquela pessoa no teu coração e acaba lembrando daquela dívida todos os dias. E às vezes passam longos anos e você fica lembrando todos os dias. Você fica culpando o outro e se culpando porque você fez aquilo. Porque você foi bobo, porque você emprestou. Então você fica se auto-punindo, né? Então quem pega emprestado, ele vira escravo de quem empresta. Cada um tem a vida que merece. O Wellington falou essa semana para os nossos mentorados. Nós estávamos numa aula e nossos mentorados estavam falando algumas coisas que estavam acontecendo com eles. Daí o Wellington botou assim: cada um tem a vida que merece. E essa frase é um tapa na cara, né? Cada um tem a vida que merece. Então hoje, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma provação, por alguma tribulação na sua vida, eu vou falar para você que você está colhendo aquilo que você plantou. Por mais que hoje você se perdoou, você perdoa as pessoas, você tem entendimento, você teve clareza, você está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Por isso que até a gente comentou com esses mentorados, né? Se você plantou muitas coisas que não são boas e hoje você está colhendo isso, você precisa hoje acelerar, plantar cada vez mais coisas boas. E na Bíblia fala sobre ama o teu próximo como a ti mesmo. Comece pelo próximo, comece ajudando ao próximo, comece transbordando na vida das pessoas, comece relatando a tua transformação. Porque o teu relato pode salvar vidas. Às vezes o meu relato aqui pode salvar muitas vidas, mas tem gente que está precisando ouvir a Valkyria. Tem gente que está precisando ouvir a Cris. Tem gente que está precisando ouvir o Wellington, não é a Morgana. Ah, mas Morgana, você passou por tantas situações na tua vida, as pessoas precisam te ouvir porque a tua história é forte. Só que às vezes a tua história é igual à história da pessoa que está precisando e não a minha. Por isso, para a gente plantar boas sementes, você não tem noção o quanto você recebe quando você planta boas sementes na vida de outras pessoas, quando a pessoa ouve um relato teu e ela se transforma. Quantas pessoas são transformadas através de uma live como essa? Bem-vinda, Letícia. Quantas pessoas são transformadas através de um curso, através de uma mentoria? E então eu trago aqui pra vocês, né? A cada um tem a vida que merece. Nada acontece com a gente que não tenhamos plantado. O plantio é escolha, mas a colheita é obrigatória. O plantio você escolhe plantar. Hoje eu acordei e eu escolhi acordar às 5h29 da manhã. Eu escolhi ter 30 minutos de relacionamento com Deus, lendo a Bíblia em grupo, não sozinha. Estava em grupo, nós estávamos ali em 10 pessoas. Lendo a Bíblia, tendo entendimento, clareza, discernimento, nós estávamos numa frequência muito grande. Eu decidi fazer isso. Eu poderia ter dormido e falado assim, não, hoje não. Eu vou falar pra vocês que ontem eu fui dormir muito tarde. E eu acordei com muito sono. E eu falei, nossa, depois das 6 horas da manhã, quando eu finalizar a Bíblia, eu queria dormir, eu tava com muito sono. Só que eu tinha o compromisso de estar às 8 horas aqui com vocês. Eu plantei estar aqui às 8 horas com vocês, como vocês estão plantando estar aqui comigo. A Ana colocou, é mais pura verdade, precisamos semear boas sementes. Só assim a gente colhe liberdade, é isso mesmo. Bem-vinda, Deisiane. A Ana colocou, eu mesma fui muito impulsionada a começar todo o meu movimento graças a você. Obrigada, Ana. Gratidão pelo teu servir. É isso aí, quando nós somos exemplo na vida das pessoas, quando as pessoas passam por transformação, elas sentem esse desejo de estar ajudando outras pessoas também. Então, e aqui que eu trago, quando a gente está falando sobre perdão vezes orgulho,
Quem já é minha aluna, quem já tá dentro do meu grupo ali das Mulheres Imparáveis, quem não tá, entra no link da minha bio, tá lá o link do Instagram, a Valquíria também, que é a nossa aluna, tá lá dentro. Ela enviou aqui dentro, aqui mesmo no Instagram, o link desse grupo. E eu já contei pra vocês, eu relatei pra vocês que eu conheci o perdão aos 18 anos. Eu conheci o perdão aos 18 anos. Até os 18 anos eu não sabia o que era isso. Pra vocês terem uma noção, eu tinha um ódio do meu pai muito grande. Nós passamos muitas situações difíceis com meu pai. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, batia na gente, fez coisas horríveis. E eu tinha muito ódio do meu pai. Eu tinha muito rancor por tudo que ele tinha feito com a gente. E aos 18 anos eu conheci o perdão, o verdadeiro perdão. E quando a gente fala que o perdão liberta, eu vou falar pra vocês que aos 18 anos eu conheci o que é ser uma mulher livre. Livre de todas as amarras, livre de todo o vitimismo, livre de tudo aquilo que segurava a minha vida, que prendia a minha vida. E a partir dos 18 anos, quando eu perdoei meu pai, eu entendi o que era prosperidade. Porque até lá eu só repetia os mesmos erros dos meus pais. Até lá eu buscava por coisas novas, mas não acontecia, não fluía. Até lá eu achava que o meu futuro era ser igual aos meus pais. Que não tinha como uma Morgana que viveu naquele ambiente ter algo a mais do que os meus pais tinham, ou do que os meus pais fizeram. E o principal, até lá eu ainda repetia erros que eu não gostava que eu via nos meus pais, só que eu repetia pela própria ambiência, pelo padrão de repetição. E eu achava que aquilo lá era a minha vida. Só que aos 18 anos eu conheci o verdadeiro perdão. Eu fui em busca pela espiritualidade, eu comecei a ter clareza, eu comecei a ter entendimento do porquê eu passei por aquelas provações. Do porquê o meu pai fazia o que fazia, do porquê a minha mãe se vitimizava tanto. E eu comecei a entender que a responsabilidade daquilo que os meus pais faziam era deles e não minha. Que eu não tinha que colher algo que os meus pais plantaram. Que eu tinha que colher algo que se eu fizesse novas plantações, eu ia ter novas colheitas diferente daquilo que eles fizeram. Meus pais não fizeram só coisas que não eram boas, eles fizeram coisas boas também. E eu aprendi muito com a vida dos meus pais e honro a vida deles. Mas eu podia plantar novas sementes. E para eu plantar novas sementes eu tinha que sair daquele ambiente para conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas. Então eu fui em busca pela espiritualidade aos 18 anos, onde eu conheci o verdadeiro perdão. E a primeira palestra que eu fui nessa igreja foi sobre perdão aos pais. A primeira palestra que eu fui na igreja foi sobre perdão aos pais. E o primeiro livro que eu li nessa igreja foi Buscando o Amor dos Pais. Parece que as coisas aconteceram assim de forma... como é que se diz? Por coincidência. Foi coincidência eu entrar naquela igreja, naquele dia, e a primeira palestra foi Perdão aos Pais. E foi coincidência de eu ganhar meu primeiro livro chamado Buscando o Amor dos Pais. Gente, foi libertador. Eu doei esse livro para muitas pessoas, eu comprei para muitas pessoas. E até hoje aqui em São Paulo eu ainda compro e dou para muitas pessoas. Esses dias eu dei para uma moça que veio fazer meu cabelo. E ela estava relatando muitos problemas com os pais, ela não conseguia perdoar, ela passou muitas coisas difíceis na vida dela, e eu doei esse livro para ela, e ela falou que ela já chegou no salão de beleza, já transbordando na vida de outras pessoas, tudo aquilo que ela tinha ouvido. Ela leu o livro, ela já presenteou o livro, ela já estava batendo foto, mandando em outros grupos. Então, para vocês verem o poder que tem a gente ter passado por provações, a gente ter perdoado e ajudar outras pessoas a também se libertarem. Ajudar outras pessoas a perdoar, a não se vitimizar pelo que aconteceu. Então, isso mudou toda a minha história. Esse início aos 18 anos, quando eu busquei pela espiritualidade, mudou toda a minha história. E posso falar pra vocês? Não mudou só a minha história. Mudou a história da minha família inteira. Mudou a história da minha família inteira. Inclusive do meu pai, que era a pessoa que eu julgava tanto. Inclusive do meu pai, que tinha feito tantas coisas pra nós. Minha mãe sempre fala, se um dia eu aprendi a perdoar, foi através da Morgana. Foi através do exemplo da Morgana que eu aprendi a perdoar. Os meus irmãos também. Então, o perdão, ele libera. A Clarissa colocou aqui, uma mulher curada cura outras pessoas. É isso aí.
uma mulher curada cura outras pessoas. E foi por eu ter passado por tantas provações que hoje eu consigo ajudar outras mulheres. Então a gente sai do vitimismo e a gente entra como protagonista da nossa vida. Bem-vinda, Cíntia. E então aqui foi a partir do perdão, né, que eu mudei a história da minha vida e também da minha família. Só que eles precisaram ver o meu exemplo para fazer isso. E recentemente eu fui para Balneário Camboriú e estava conversando com a minha mãe. A gente sempre conversa sobre isso, a gente fala muito sobre perdão. E a minha mãe falou que ela era muito orgulhosa, sempre foi muito orgulhosa. Ela falava, tipo, ela não perdoava de jeito nenhum, não perdoava. Então, para vocês verem quanto o orgulho, né, nos afasta daquilo que a gente veio para fazer aqui com Deus, né? Bem-vindo, Samuel, Michele. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui. Se vocês concordarem ou discordarem, também coloquem. Eu quero que vocês tenham interação aqui comigo. E nós estamos falando, né, sobre... Agora estamos entrando na chave do perdão. Depois vou entrar no orgulho e no final a gente vai falar sobre o vitimismo. Então eu falei pra vocês que eu conheci o perdão aos 18 anos através da busca pela espiritualidade, através do perdão aos pais. E o primeiro livro que eu li foi Buscando o Amor dos Pais. E quem será que são as pessoas que mais causam, talvez, bloqueios na nossa vida, já no início da nossa vida? São os nossos pais? Porque desde o ventre da nossa mãe a gente já ouve coisas através dos nossos pais. A gente ouve os nossos pais se amando ou brigando. A gente ouve os nossos pais falando coisas positivas ou negativas. Muitos de nós aqui não fomos desejados pelos nossos pais. E nós ouvimos isso desde o nosso ventre, desde o ventre da nossa mãe. Então, quantas coisas a gente carrega que não são conscientes, elas estão no inconsciente. Quantos de nós desejamos perdoar algo e a gente fala assim, mas tem uma coisa aqui dentro que dói e eu não sei o que. Eu prospero, eu tenho uma família maravilhosa, só que eu não sou feliz. Tem alguma coisa aqui dentro que dói. Então, tudo começa já lá na infância, através já desde o ventre, né? E o primeiro contato que a gente teve com os pais, e ali começa o primeiro perdão. Se vocês têm alguém para perdoar, eu posso falar para vocês, começa pelo perdão aos pais, porque muitos de vocês passaram situações com o chefe, com a esposa, ou com o marido, com um amigo. Vocês passaram por várias situações, só que essa situação ela já vem de um ciclo de repetição que começou lá com os pais de vocês. É muito mais fácil a gente lembrar de uma pessoa que a gente tem que perdoar do agora. Eu consigo lembrar de muitas coisas que aconteceram no meu trabalho, nas vivências do trabalho. E eu acho que aquilo lá foi o pior problema da minha vida e não foi. O pior problema da sua vida foi aquilo que começou lá nos seus pais. Naquilo que você ouviu e teve que ficar quieta. Quantas vezes que você teve que engolir o choro? Quantas vezes você queria falar e você teve que se calar? Quantas vezes você apanhou e não sabia nem porquê? E vou falar que antigamente a gente apanhava muito, muito. Hoje já não se bate tanto. Mas a gente apanhava muito. Antigamente qualquer correção que a gente tinha era através de bater. Inclusive, essa semana eu tava falando, né? Eu comentei, quem conhece a minha história sabe que eu passei muitas coisas com meu pai. Eu falei assim, eu não lembro de algum dia que eu apanhei do meu pai que me marcou muito. Marcou no sentido de, eu sei que eu apanhei várias vezes, mas todas as vezes que eu apanhei, eu tive o entendimento de que eu apanhei por algum motivo, que eu aprontei alguma coisa, meu pai foi lá e deu a correção, né? E bateu. Só que, olha como é engraçado e como é bom a gente transbordar na vida das pessoas. Semana passada, quando eu falei isso na live, eu comecei a lembrar, toda vez que termina aqui a live, eu tomo um café com meu marido e a gente começa a conversar. A gente começa a falar sobre alguma coisa sobre a live, ou algum entendimento, alguma clareza que a gente tem. E eu peguei e falei sobre isso, eu falei assim, nossa, meu pai foi uma pessoa que fez muitas coisas, mas ao mesmo tempo, eu não lembro de ter apanhado e isso ter marcado na minha vida. E eu comecei, e me veio na mente o puxão de orelha. Quem aqui já recebeu o puxão de orelha dos pais? E eu não lembrava disso, tá, gente? O puxão de orelha, qualquer coisa que acontecia, de repente teu pai puxava a orelha. E eu lembrei que meu pai me deu puxão de orelhas que marcaram muito a minha vida. Porque não era um puxão de orelha, às vezes ele levantava a gente pela orelha. De tão forte que era aquele puxão de orelha. E meu pai, quando pegava, ele pegava com força. Então, na mesa, depois que eu falei aquilo na live, que eu falei assim, eu não lembro do meu pai ter me marcado por estar dando uma correção, batendo, né? Eu não lembro de ter me marcado, daí eu lembrei do puxão de orelha, que marcou muito, porque doeu muito, porque era muito forte, e às vezes era por qualquer coisa. Qualquer coisa que acontecia, já vinha lá e puxava a orelha.
Então, ali na mesa eu tive essa clareza e eu fiz oração de perdão pro meu pai. Eu fiz oração de perdão, não ele para comigo, eu para com ele. Pelo sentimento que veio naquela hora. E bem-vinda, Simone, Roberto, Juliana Barros, bem-vinda. A Valquíria maravilhosa tá divulgando a live aqui para muitas pessoas, já vi umas pessoas novas entrando aí. Obrigada, Valquíria. E então, você geralmente sofre pelas ofensas de alguém que você ama, né? Geralmente é por alguém muito próximo, não são de pessoas estranhas, né? Às vezes pode ser que você conhece alguém hoje, alguém vai lá e fala uma coisa que fere, que entra no coração, mas geralmente a gente sofre, né? Por não perdoar, pai, mãe, irmãos, tio, tia, amigos mais próximos. Então, geralmente você sofre ofensas pela pessoa que você ama, das pessoas mais próximas a você. Por várias vezes, meu pai me amaldiçoou. Eu já contei isso pra vocês. Por muitas vezes meu pai falou palavras me amaldiçoando como filha. Muitas vezes. E eu tive que perdoar ele por ter me amaldiçoado. E por eu perdoar, aquelas coisas não aconteceram. Porque meu pai fez aquilo porque ele não sabia. Meu pai falou coisas horríveis que poderiam ter deixado traumas terríveis na minha vida. E não só meu pai, minha mãe também. Minha mãe também tem participação nisso, porque ela também não tinha conhecimento. Mas o fato de eu perdoar me libertou de qualquer amarra da minha vida. O fato de eu perdoar, não foram eles. Eles me ofenderam, só que eu perdoei. Da mesma forma que eu também, como filha, não fui a melhor filha. Eu também devo ter ofendido eles em algum momento. Talvez eu não tenha dado o orgulho que eles desejavam em algum momento. E a família sempre tem um peso maior pro perdão. Família sempre tem um peso maior pro perdão. Bem-vinda, Camila. Então tem pessoas que já perderam os pais, que os pais já foram pro mundo espiritual, mas não se libertaram das amarras, da culpa, da mágoa, do rancor. O meu pai foi pro mundo espiritual em 2019, final de 2019, ali um pouquinho antes da pandemia. Foi tão libertador, porque eu perdoei ele com 18 anos e dos 18 até os 35 anos, até ele falecer, nós passamos por muitas situações. E eu consegui perdoar ele em vida. O Wellington colocou, o pai da Morgana falava que ela ia ser gorda e se casar com um homem que batesse nela todos os dias. É isso aí. Minha mãe era gordinha e meu pai falava. Ele falou por muitas vezes. Eu sofria na minha adolescência com sobrepeso. Eu engordava, emagrecia. E muitas pessoas falavam, você vai ser gordinha igual a sua mãe. E eu ouvia aquilo e eu acreditava. E ele falava isso, quando ele brigava comigo, ele falava que eu ia ser gorda igual a minha mãe. E que ele desejava que eu casasse com um homem que batesse em mim todos os dias. Imagina se eu não liberasse perdão. Eu teria encontrado uma pessoa que fizesse isso comigo todos os dias. Mas por eu libertar perdão, hoje eu tenho um corpo maravilhoso. Eu tenho um corpo onde eu faço exercício todos os dias, onde eu cuido da minha alimentação. Eu tenho meu peso, eu conheci o Wellington com 16 anos. A gente começou a fazer mais esportes, cuidar mais do corpo lá com 18 anos. Desde os 18 anos eu tenho esse peso, eu fico entre 60 e 65. Eu não tenho mais essa amarra sobre o sobrepeso. Eu entendi que se eu fizesse uma alimentação e fizesse exercício, coisa que minha mãe não fazia, eu poderia ter um corpo diferente daquele que ela criou. Que o que ela plantou eu não preciso colher. E o que eu plantar eu vou colher. Então, e ao mesmo tempo encontrei um homem maravilhoso que é o Wellington. Então, olha o quanto é libertador. Quando a gente não perdoa, a gente atrai essas coisas. O quanto é importante a gente perdoar. Renata, bem-vindo. Nayana, bem-vinda também. E então, paramos aqui, né? Na culpa, na mágoa. E a compreensão, né? A gente tem que ter a compreensão do perdão, porque nossos pais, eles agiram com as informações e as ferramentas que eles tinham. Muitas vezes nos machucaram porque eles mesmos foram machucados. Da mesma forma que a mulher curada, o homem curado cura outras pessoas, a mulher e o homem ferido ferem outras pessoas. Meu pai foi um homem ferido, minha mãe foi uma mulher ferida. Eles têm cicatrizes enormes no coração deles. Por isso, feriram outras pessoas. Quanto é importante nós perdoarmos para que a gente pare de ferir outras pessoas. Olha quantas pessoas estão sofrendo no mundo precisando de uma palavra nossa.
precisando que a gente se perdoe, que a gente perdoe outras pessoas, para não ferir outras pessoas. Bem-vindo, Pedrolo. Bem-vinda. Então, entender o passado deles e os traumas que eles viveram, pois o que aconteceu com eles moldou as atitudes deles. Uma das coisas que mais fez eu perdoar os meus pais, foi entender as lutas que eles passaram. Foi entender quem foi meu pai e minha mãe na infância. Agora eu vi aqui a Cíntia Costa, ela botou aqui: tua mãe foi uma guerreira, a Cíntia é da nossa família. Bem-vinda, Cíntia. A Cíntia acompanhou muitas coisas que nós passamos. E eu sei que a Cíntia também passou por muitas dificuldades. Muitas. E a Cíntia sabe o quanto a família dos Bittencourt lá, a nossa família que vem da parte do meu pai, quantas coisas que eles repetem, quantos padrões que eles repetem. O alcoolismo, o bater na esposa, quantas coisas que eles repetem. Claro, não tem só as partes más, tem as partes boas também. São pessoas muito batalhadoras. E minha mãe foi muito guerreira. E sabe, Cíntia, eu achava que a minha mãe... Eu tive a compreensão de adulta que eu não quis ser igual à minha mãe. Eu me tornei uma mulher viril porque eu achava que minha mãe foi fraca. Porque ela não defendia os filhos, porque ela deveria ter tomado uma postura, uma posição de separar do meu pai muito antes do que ela se separou, porque ela se separou do meu pai. Só que eu achava que ela tinha que ter feito isso antes. Só que depois eu fui entender que minha mãe foi uma guerreira. Que minha mãe suportou tantas coisas que eu acho que eu não seria capaz de suportar. E ali eu tive misericórdia pela minha mãe e pelo meu pai. Por tudo que eles passaram. O Wellington colocou perdoar os devedores. É isso aí. Então, nós estamos aqui na Escola da Vida para aprender. Todas nós passamos por aprendizado. Bem-vinda, Sheilinha, Jennifer. E o Wellington colocou: a mãe foi guerreira, mas a filha não precisa ser. É verdade. Minha mãe foi guerreira, ela passou por tudo daquilo. Só que eu não preciso ser guerreira. Sabe por quê? Eu não preciso passar pelos mesmos problemas que ela. Eu preciso perdoar ela, entender pelas coisas que ela passou e construir uma nova história. Diferente daquela que ela construiu. Eu pego do meu pai e da minha mãe tudo que eles fizeram de bom, mas aquilo que não foi bom, eu aprendo, eu levo como aprendizado para a escola da minha vida, para não repetir os mesmos erros. E a Cíntia colocou: eu perdoo meu pai e minha mãe, não tenho sentimentos de mágoa, sou muito liberta disso. Fantástico, Cíntia. E tem muita gente que não perdoa. Ou às vezes acha que perdoa e não perdoou. Porque quando a gente repete os mesmos erros é porque a gente não perdoou ainda. Porque ainda tem coisas a limpar no nosso coração. Mas parabéns pra você que conseguiu perdoar. Eu também perdoei. Eu fui liberta lá aos 18 anos, quando eu comecei a entender a história do meu pai. E depois comecei a fazer um trabalho pra minha mãe também, porque eu achava que eu não tinha nada contra a minha mãe. E depois eu fui entender que muitas das coisas que a gente passou, muitas ofensas, palavras, né, ditas, entraram no meu coração. E foi necessário também perdoar. Eu amo minha mãe de paixão. Minha mãe, né, hoje ainda é viva. E nós nos damos muito bem. Só que tem coisas que a gente nem sabe que ficou guardado dentro do coração. São coisas ocultas, coisas silenciadas lá da nossa infância, que é necessário liberar o perdão. Então, os pais são os nossos professores e nossos filhos, né? Quem é mãe, os nossos filhos nos ensinam a ser pais. Porque quando a gente tem um filho pela primeira vez, a gente não sabe, a gente olha para a história da vida dos nossos pais. Só que quando a gente tem o primeiro filho, é onde nós estamos aprendendo a ser pais. Porque quando a gente olha para os nossos pais, a gente fala: ah, é fácil ser pai ou não, é muito difícil. Só que a gente de fato só aprende quando de fato a gente tem, né, o primeiro filho. E tem muitas consequências a falta de honra aos pais. Muitas consequências. Quando a gente não honra eles pelo aquilo que eles fizeram. Pelo aquilo que eles nos deram de bom. Porque tem pessoas que falam que os pais não fizeram nada de bom, mas tem sim. Quando eu comecei a fazer uma lista de qualidade para o meu pai, eu achava que ele também não tinha coisas boas. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a ver que ele tinha muitas coisas boas. Que ele era um homem ferido, por isso que ele feria. E filhos que guardam mágoas dos pais podem adoecer inconscientemente. Para puni-los, olha, isso aqui é muito importante, tá, gente? Bem-vinda, Vânia, bem-vinda, Aline. Isso aqui é muito importante porque às vezes não é consciente. Tem filhos que guardam mágoas dos pais, eles adoecem. Eles criam na mente uma doença que manifesta no corpo para punir os pais. Quem aqui é pai e mãe e gosta de ver um filho doente? Ninguém. Então, às vezes, o filho, ele não consegue ferir o pai e a mãe, só que ele consegue através do corpo dele. Ele manifesta uma doença, às vezes manifesta até um câncer dentro dele, porque ele está guardado com mágoas, com ressentimentos,
com rancor, e aquilo acaba virando um câncer para punir a família, para punir o pai e a mãe. E a partir do momento que ele perdoa, aquilo se desfaz. Então, o exemplo do filho que adoece para ver os pais sofrendo pela doença dele. Quem não honra os pais não entende a lei da hierarquia e tende a desrespeitar figuras como autoridades, como chefes e marido. Quem não perdoa os pais, ele não entende a lei da hierarquia. E quem não perdoa os pais está contra Deus, está de costas para Deus. Porque Deus nos deu a vida dele através dos nossos pais. Só a isso já nos basta a honra aos nossos pais. A gratidão aos nossos pais pela vida que eles nos deram. Agora, o que aconteceu durante esse percurso da vida, durante essa escola da vida, cabe a nós perdoar. Cabe a nós entender. Cabe a nós trazer clareza do porquê nós passamos por isso. E então, quando a gente não quando a gente não honra os pais, a gente também não honra o chefe, a gente acaba tendo problemas com o chefe, com o marido, com pessoas que são superiores a nós. A gente não respeita por conta de não honrar os pais. E a pessoa tem que ser muito grande para perdoar. Pessoas pequenas não perdoam. A pessoa tem que ser muito, o Wellington fala assim, a pessoa tem que ser muito macho para perdoar. A pessoa tem que ser muito grande para perdoar. Porque perdoar é coisa de gente grande. E eu trouxe aqui também que nós, quem conhece a gente aí há bastante tempo, sabe que a gente morava em Florianópolis, Santa Catarina, e hoje nós estamos morando em Alphaville, São Paulo, e nós viemos para cá através do método IP, que é um método que o Pablo Massal, que é nosso sócio, ele faz aqui na plataforma internacional em Alphaville, e acontece também em todo o mundo. E eu fiquei lembrando disso ontem, quando eu estava montando aqui essa aula, né? Que o método IP ele traz sobre identidade e propósito. É o desbloqueio, ele fala sobre desbloqueio. O método IP nada mais é do que o perdão. O método IP nada mais é do que ensinar sobre o perdão. Quando a gente fala sobre desbloqueio, é o quê? Você fica um final de semana imergido, 2 dias, ouvindo coisas para trazer clareza do porquê que você passa pelo que você passa. E você, quando vai fazer o desbloqueio, você está liberando perdão para aquela pessoa que te magoou, para aquela pessoa que te calou, aquela pessoa que te machucou. Então, o método IP nada mais é, o desbloqueio é o perdão. E a gente investe alto no método IP, e vou falar para vocês que vale a pena, vale tão a pena, que eu já fiz 26 vezes. E vou fazer a 27 agora daqui a 2 semanas, que vai acontecer no dia 29, e no dia 30 e dia 1. Dia 30 de setembro, vou fazer mais uma vez. E toda vez que eu for, eu lembro de coisas que me machucaram. E eu vou lá e trabalho o perdão, eu faço o desbloqueio. A Sheilinha colocou, a internet aqui na minha região está bem ruim. Então, toda hora tá caindo. Entendi, Sheilinha. E então, o método IP para isso, desbloquear, é perdoar. E se a gente vai perdoar algum dia, por que já não perdoa agora? Pra que ter tanto orgulho? Por que você não pega o telefone agora, aqui no meio da live, e liga pra sua mãe e pede perdão? Ou liga pro seu pai e pede perdão? Diz que ama eles. Morgana, mas meu pai não é bom, mas minha mãe não é boa, eles me machucaram. Começa por você. Com 18 anos, quando eu busquei espiritualidade, eu cheguei pro meu pai e eu pedi perdão pra ele, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Meu pai era macho, sabe aquele macho que não saiu uma lágrima do olho dele? O primeiro dia que eu cheguei lá e eu pedi perdão pro meu pai, foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. E ele se segurou, tá? Porque saiu uma lágrima assim, ó. Uma lágrima saiu. Imagina o que não tinha guardado dentro daquele homem. Imagina o que aquele homem passou na adolescência dele para fazer tudo que ele fez. Agora imagina a filha que sofreu tanto pedir perdão pro pai. O perdão liberta. O perdão liberta. Em Mateus diz, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quanto ele me pecar contra mim? E ele fala até 70 vezes 7. E Jesus respondeu: eu lhe digo até 70, eu lhe digo não até 7, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Infinitamente. Infinitamente. Então começa pelos nossos pais, mas nós vamos passar por provações todos os dias.
Começa pelos nossos pais, mas nós passamos por provações todos os dias. Então a gente tem que limpar o coração todos os dias. E se você for esperto e entender sobre a importância do perdão, você não deixa mais as coisas entrar no coração. Não deixa. Você não deixa mais a pessoa te ofender, porque quando ela ofende, quando ela coloca pra fora algo que tem dentro dela, você recebe e entende, você tem um entendimento. Ela só tá fazendo isso porque ela é uma pessoa ferida. Isso não cabe a mim levar pro meu coração, ficar o dia inteiro pensando, mas por que aquela pessoa falou aquilo? Mas por que aquela pessoa me deu uma indireta? Valquíria colocou, quem nunca conheceu o próprio pai também pode estar precisando pedir perdão. Com certeza, Valquíria, muito. Quem nunca conheceu o próprio pai, eu acho que ela tá falando aqui, quem não conheceu o pai biológico, né? A pessoa que nasceu de um pai e de uma mãe, só que os pais se separaram ou talvez nunca foram casados e a pessoa não conhece o pai. Sabe por que tem que perdoar? Porque existe um bloqueio de rejeição, um bloqueio de abandono. Muito, tá? Valquíria, tem que fazer sim, tem que liberar o perdão. Tem que agradecer a ele a vida que ele te deu, mesmo que... Eu até falo, tem pessoas que falam assim, mas meu pai já morreu. Mesmo que já morreu, libere o perdão. Nós somos espíritos. Então, o que morreu foi o corpo, foi a carne, foi o nosso carro aqui. Mas o espírito, ele permanece vivo, então a gente tem que pedir perdão. Então, aí, Valquíria, tem que trabalhar, sim, o abandono, tá? Porque pro filho que não viu o pai, que não viveu com o pai, o Wellington perdeu o pai dele com 8 anos. E eu sempre pergunto pro Wellington, traz pra mim lembranças do que você viveu com seu pai. Ele tem pouquíssimas lembranças, pouquíssimas. O pai do Wellington, ele tinha 3 famílias. 3 famílias, ele teve 3 esposas e teve muitos filhos. Com a mãe do Wellington, ele teve 3 filhos, eles são em 3 filhos, né? Então, ele teve pouco contato com os filhos. E o Wellington tem poucas lembranças dele. Ele perdeu com 8 anos. E eu vejo que o Wellington não sofreu tanto, mas as irmãs sofreram muito essa questão do abandono. Sempre se vitimizaram muito, sabia? Às vezes a gente se coloca como vítima. Eu sou quem sou porque eu não tive meu pai perto. Porque meu pai me abandonou. Isso, às vezes, consciente, muitas vezes inconsciente. E a gente passa por muitas coisas na vida porque não liberou esse perdão. É necessário perdoar o bloqueio de abandono, tá, Valquíria? Então, também trago aqui que em Mateus fala, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração, ele revela a direção da vida. E eu pergunto, o que está governando você? A raiva, o rancor, a mágoa? O que está governando a tua vida? Ou não, é o perdão, é o amor próprio, é o amor pelo próximo? Se o teu coração tá sujo, se tem coisas ali para limpar, a gente não governa na vida. A gente responsabiliza o outro pelo aquilo que aconteceu com a gente. E quando a gente responsabiliza o outro, a gente não consegue governar nessa vida. Não consegue. Imagina hoje, se meu pai não está mais aqui, meu pai está no mundo espiritual, se eu responsabilizasse ele das coisas que aconteceram comigo. Imagina se eu responsabilizasse ele, como que eu ia governar nessa vida? Só se fosse em outras vidas, porque não... Como meu pai já partiu? Então, aqui eu botei, né? Você sabia que o coração é um dos poucos órgãos que não desenvolve câncer? Vocês sabiam disso? Que o coração é um dos poucos órgãos que não desenvolve câncer. Por quê? Porque o sangue pode ter já no coração. O sangue, né, é algo raríssimo, porque ele é o único órgão que puxa e solta. O coração é o único órgão que puxa e solta. E ele não retém nada. O nosso problema é que a gente puxa a mágoa, o rancor pela alguma coisa que a pessoa falou e a gente não solta, a gente não libera o perdão, a gente fica com aquilo no coração. Só que o certo é o quê? Você recebeu, já nem entrar no coração. Só que se você recebeu e entrou, solta, libera o perdão. Por isso que eu falei, libera agora. Liga pro pai, liga pra mãe, liga pro marido. Eu contei aqui que no penúltimo método IP aconteceu um mover muito grande. Nós estávamos em oração e meditação durante 5 horas. Um mover muito grande, tipo assim, ó, eu senti a presença de Deus assim, muito grande. E Deus falou no meu coração, pede perdão pelo teu marido. E quando Deus falou no meu coração, pede perdão pelo teu marido, eu fiquei ouvindo aquela voz e eu falei, não
não vou, foi ele que me magoou, foi ele que fez, não vou, olha o orgulho. Eu orgulhosa, porque achava que, porque aconteceu tal coisa, ele que tinha que pedir perdão pra mim. Só que quem estava sofrendo com aquilo era eu, não ele. Ele não estava sofrendo com aquilo, quem estava sofrendo era eu que tinha levado pro coração. E depois que eu pedi perdão pra ele, que eu tive coragem, depois de Deus falar umas 5 vezes no meu ouvido, vai lá e pede com perdão. Depois de eu deixar de ser orgulhosa, eu senti que lá estava acontecendo uma libertação de um ciclo de repetição da família dele. Uma libertação por conta de eu tirar o meu orgulho e pedir perdão. O Wellington colocou, Valquíria, hoje vemos a importância de andar junto com outras pessoas que nos ajudem no entendimento, pois tem mágoas que não sabemos que temos. Essa é a principal, né, Wellington? Porque todas nós, a gente pode falar assim, não, eu sou livre, eu não tenho mágoa, eu já perdoei os meus pais. Até no penúltimo EMC que a gente fez, o evento do Wellington, né, de eventos, mentorias e comunicação, uma pessoa me perguntou, eu falo muito sobre perdão, eu falo muito sobre traumas de infância, e uma pessoa me perguntou assim, eu já perdoei os meus pais pelo que eles fizeram. A pessoa falou, né, eu já perdoei os meus pais pelo que fizeram, e a pessoa falou chorando, tá, ela falou assim, mas é errado não querer estar próximo? Mas é errado eu não querer estar junto com eles, mas é errado eu querer a distância deles. Eu falei assim, olha, a gente não é obrigado a estar junto. Você pode perdoar, não é obrigada a estar lá o tempo todo junto. Só que o fato de ela estar chorando, o fato de ela estar perguntando se é errado, é porque ainda existe sujeira no coração. É porque de fato ela ainda não perdoou. Existe mágoa ali, existe rancor ainda. Então quando ela fala é errado a gente não querer mais ver a pessoa na frente, errado não é. Porém, da forma que ela me perguntou, com aquele choro, porque eu relatei umas histórias minhas sobre perdão, então o fato de ela ter falado daquela forma, eu falei, eu sinto aqui que teu coração não tá limpo, eu sinto que você não liberou perdão, eu sinto que ainda é necessário perdoar. Então nós vamos entrar aqui nós vamos falar sobre o orgulho, mas já aproveitando até que o Wellington falou para andar junto, Valquíria, eu lancei a minha primeira mentoria para mulheres. A primeira mentoria para mulheres, que é o Mapa da Realeza. A Thaís, que está aqui com a gente, ela tá mandando para vocês ali do grupo individualmente. Nós vamos começar na próxima semana. A Luciana, que está aqui, a minha primeira aluna. Marita também vai estar com a gente. Tem outras mulheres que vão estar com a gente. Então, assim, o Mapa da Realeza é uma mentoria de 3 meses, com reuniões semanais, onde eu vou abrir tudo o que eu passei. Coisas que a gente só fala em grupo, não tem como eu falar aqui no Instagram as vivências que eu tive. Tem coisas que a gente tem que criar um nível de consciência, para elevar o nível de consciência para a pessoa receber, porque às vezes eu vou falar uma coisa aqui na live para vocês e vocês vão ficar pior do que vocês já estavam. Agora, quando a gente faz dentro da mentoria, a gente abre o nível de consciência, a gente pode acompanhar essa pessoa dentro do liberar o perdão. Então, o Mapa da Realeza é uma mentoria de 3 meses só para mulheres, porque eu só tinha as mentorias junto com o Wellington, né? Então eu queria essa mentoria só para mulheres, para poder ajudar vocês. Traumas de infância, eu vou falar muito sobre a questão do perdão, da libertação, sobre feminilidade, sobre casamento. A gente vai ser transformador. Então, quem tiver interesse, pode me chamar aqui em inbox, ou a Thaís, que tá aqui também. Bem-vinda, Kiara. A Luciana colocou, vai ser maravilhosa. A Luciana foi foi a nossa primeira aluna. Então, agora nós vamos falar aqui sobre o orgulho, né? Falamos muito sobre perdão e nós vamos falar sobre o orgulho. O orgulho afasta a graça. O orgulho, ele fecha portas. O orgulho fecha as portas. Quando a gente a gente não perdoa pai e mãe, a gente tem porta fechada. A mangueira está entupida. E quando a gente tem orgulho por não querer pedir perdão, porque foi o outro que magoou, fecha as portas da prosperidade, fecha as portas para tudo. Fecha a porta do casamento. Às vezes a gente casa com alguém muito parecido com a pessoa que nos magoou, o nosso pai ou a nossa mãe. Acontece muito isso. Bem-vinda, Meire. Maiara também. Então, quando a gente não perdoa, a gente fecha as portas. O orgulho fecha as portas. Bem-vinda, Kiara, amiga da Valquíria, maravilhosa. Então, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está em Tiago? Concede graça aos humildes. Sejamos humildes. Se Jesus morreu na cruz para nos livrar, né, por nos perdoar, por livrar de todas as coisas que a gente cometeu de errado, quem sou eu, Morgana,
para não liberar perdão para o meu pai e minha mãe que me deram a vida, que foram instrumentos de Deus para me dar a vida? Quem sou eu para não liberar perdão? Quem sou eu para não liberar perdão para o meu marido, que eu vivo todos os dias? Durmo com ele todos os dias, acordo com ele todos os dias. Quem sou eu para não liberar perdão para ele? O Wellington colocou: Morgana, poderia fazer uma turma da sua mentoria só para o pessoal da Europa? Isso, boa lembrança, Wellington. Valquíria, você sempre falou que não conseguia participar das nossas mentorias porque era à noite. A Valquíria, que é da Itália, as nossas mentorias aconteciam às 19 horas e lá na Itália começava às 1h da manhã. Quantas vezes a Valquíria participava das nossas aulas, das nossas lives de madrugada lá na Itália? A minha mentoria vai ser de manhã, tá, Valquíria? Vai ser às 8 horas da manhã. Tô só confirmando se vou fazer na sexta ou no sábado. Então, provavelmente no sábado. Aí, na Itália, vai ser 1h da manhã. Não tem mais desculpas para não participar, Valquíria. Quero muito vocês junto comigo aqui. Quero muito expandir isso. Quero muito ensinar vocês coisas que vocês vão levar aí na Itália para outras pessoas. É muita transformação, é muita vivência. Eu quero muito que vocês vivem o extraordinário de Deus. Depois que eu liberei perdão na minha vida, Deus fez coisas fantásticas na minha vida. Eu me tornei empreendedora com 21 anos. 21 anos eu me tornei empreendedora, sendo a primeira empreendedora da família, mesmo quando o ambiente não me dava esperança para isso. Mesmo quando eu não via as pessoas da minha família empreender, eu não via nem possibilidades de eu ser uma empreendedora, mas com 21 anos eu empreendi, porque eu liberei o perdão para o meu pai aos 18 anos. E Deus me abriu todas as portas, né? Estamos falando sobre orgulho aqui. Então, o orgulho afasta a graça, fecha portas. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sejamos humildes, gente. Deus é grande e você é pequeno. Deus é grande e eu sou pequena. Eu sou filhinha de Deus. Eu sou filhinha de Deus. Eu sempre me comporto assim, eu falo, eu sou filhinha de Deus. Deus me usa como instrumento. O Wellington colocou: eu vejo que vocês que trabalham com beleza, junto muitas mulheres, tem muitas que precisam de ajuda, com certeza. Com certeza. A Valquíria é modelo lá na Itália, ela faz a mesma função que eu fiz por muitos anos, né? Eu também fiz curso de modelo lá aos 17 anos e comecei a trabalhar com eventos com 18 anos. A Valquíria trabalha como modelo e eventos, eu fui mais para a área de eventos, trabalhei muito como recepcionista, promotora, coordenadora de eventos. E até empreender, né, aos 21 anos, hoje eu contrato as modelos para trabalhar para minha empresa, eu contrato as promotoras e recepcionistas para trabalhar para minha empresa. Então, Deus é maravilhoso. E vocês podem ser mulheres curadas que ajudam outras a se curarem, é isso aí. Quanto mais eu me curo, mais eu curo as pessoas, mais eu transbordo, mais eu passo o meu perfume. Quando a gente tem o coração sujo, quando a gente é orgulhoso, a gente não tem cheiro bom. O meu perfume do perdão, ele passa para outras pessoas. As pessoas chegam perto da gente e falam assim: eu quero carregar o que essa pessoa carrega. Eu quero alcançar o resultado que essa pessoa carrega, mas para isso é necessário limpar o coração. A Valquíria colocou: verdade, é um ambiente que precisa de muita cura e poucas percebem, é verdade. Valquíria, você tem uma missão muito grande no meio dessas mulheres. Uma missão muito grande, você passou por uma experiência maravilhosa e ainda está passando, você tem contato com muitas modelos aí na Itália. Quantas delas precisam de ajuda? Pessoas que saíram de dentro do seu lar, do ambiente do paterno e materno e foram para uma outra terra, só que muitas vezes foram sem liberar o perdão. Muitas vezes foram brigados com os pais, muitas vezes foram para não repetir aquilo que os pais repetiram, tá tudo bem, não tem que ter repetição, bem-vinda, Rose. Só que é necessário liberar o perdão. Então podemos ser instrumento de luz na vida das pessoas. Quanto mais eu melhoro, mais eu consigo ajudar outras pessoas. Sim, o Wellington colocou aqui: nós sabemos o quanto esse ramo tem coisas complicadas, muitas mulheres que trabalham como modelo sofrem com a questão do corpo, porque tem que estar muito magra, e muitas delas passam situações muito complicadas com a questão de anorexia e muitas outras coisas. Isso vem também da criação. A Ivonete colocou: Valquíria, você pode ajudar muitas mulheres. É verdade, com a Morgana. Estamos aí com o mapa da realeza, Valquíria, quero você junto com a gente.
E o orgulho muitas vezes é a raiz da falta do perdão, porque não queremos dar o braço a torcer. Quantas vocês, como eu falei a história ali do Wellington, que no método IP Deus falou comigo, pede perdão pra ele, e eu falei, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou fazer isso, quem tem que pedir perdão é ele. Mas eu fui lá, eu tirei o orgulho, fui humilde, né, como eu falei aqui, em Tiago fala, sejamos humildes de coração e libere o perdão, e foi libertador. E nós temos um exemplo na Bíblia também, né? A história de José do Egito. Aqui, eu me inspiro muito nessa... A Ivonete, gruda na Morgana. É isso aí, Ivonete. A Ivonete tá com a foto linda, Ivonete. Gostei dessa roupa amarela. Chama bastante atenção. Bem-vinda, Daiane. Então, a história do José do Egito, né? Ele foi injustiçado e não se fez de vítima. Vocês viram que José do Egito não se fez de vítima? Ele perdoou os irmãos que jogaram ele no poço, e ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu por que ele passou por tudo aquilo. E ele governou no Egito porque não deixou o orgulho dominar ele. Ele governou o Egito porque ele não deixou o orgulho dominar ele. Então, ser ofendido é melhor do que ser ofensor. É muito melhor eu ser ofendida do que eu ofender alguém. É muito melhor, porque o peso maior está sobre quem ofende. Então, se alguém ofendeu vocês, libere o perdão, porque é pior para ele do que para você. Bem-vinda, Marita. A Ivonete colocou aqui, culpa do El, que falou para você mudar a foto do perfil. Sim, eu vi ele falando na live, você mudou na hora. Isso que eu gosto, as nossas mentoradas, elas nem pensam. Eu coloquei aqui, o Wellington falou para a Ivonete mudar a foto, mas quando ele falou, assim, foi 2 cliques, a Ivonete já foi lá e mudou a foto, na hora, durante a live. Por isso que eu amo as minhas alunas. Quando eu falei para vocês aqui, sai da live agora e liga para os pais de vocês e pede perdão, não sei se alguém fez, mas terminou a live, vai lá e faz. Se você tá ouvindo essa live e alguma coisa tocou no teu coração, é porque você precisa liberar perdão. Bem-vindo, Fernando. Bem-vinda, Gisele. Então, assim, se isso tocou no seu coração, é porque você precisa liberar. Perdão começa com você. Liga, mesmo que você não ouça coisas boas. Quando eu pedi perdão pro meu pai, eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, ele vai falar muitas coisas, eu não sei se eu vou aguentar. Mas eu aguentei. E, na verdade, ele não falou, ele só chorou. Ele precisava daquele perdão. A Silmara colocou, perdão nos enobrece e nos eleva. Eu aprendo todo dia, estando na sua mesa, Morgana. Deus continue abençoando a cada dia mais você e todos nós. A Silmara é aquela que está todos os dias com a gente na leitura da Bíblia, 5h29 da manhã. Toda sexta-feira está junto com a gente. Ela é da nossa cidade, a Silmara é de Florianópolis. É isso aí, Silmara. Vivendo, aprendendo e praticando. Sem prática, a gente só tá falando. A gente precisa praticar. Eu quero ver relatos depois de muitas pessoas que saíram da live às 9h30 da manhã, que é o horário que eu finalizo, e pegaram o telefone e ligaram para os seus pais. Ou falaram com ele presencialmente, pessoalmente, ou pediu perdão para aquela pessoa que te magoou, que pode ter sido teu marido, ou você pediu perdão por algo que você fez também, né? Porque você precisa se auto-perdoar. E então vamos falar aqui sobre o vitimismo. Vitimismo. A mente da vítima é prisão. Quem é vitimista, né? A pessoa que que é vítima. Quem vive no coitadismo, eu sou coitadinho. Eu sou coitadinho. Então, nunca experimenta a liberdade. Quem é coitado não experimenta a liberdade. Quem é vítima não experimenta a liberdade. Você pode ter sido vítima naquela situação que aconteceu com você. Muitos aqui foram abusados. Muitos aqui apanharam. Muitos aqui foram culpados por algo que não fizeram. Agora, você foi vítima naquela situação, mas continuar sendo vítima é uma escolha sua. Você governa. A Heloísa colocou, eu fui até o quarto que minha mãe está deitada e eu pedi mais uma vez perdão para minha mãe. Gratidão, Morgana, por tanto. Parabéns, Heloísa. A Heloísa está passando por muitas transformações. Muitas. Heloísa, ontem você mandou um vídeo para mim. Eu nem respondi muita coisa, eu só falei assim, eu chorei. Eu até mostrei aqui pro Wellington, porque assim, eu chorei o quanto a glória de Deus
tá transbordando na tua vida e você tem colocado em prática tudo o que a gente tem falado nas aulas. E o quanto você está mudando, às vezes você não percebe, agradeça pelos micro resultados, porque a força que você teve para se libertar de um vício de 27 anos, vou falar para vocês, eu tiro o chapéu para você, Heloísa, eu tiro o chapéu. E aquele vídeo que você mandou para mim é uma coisa que eu tinha te orientado e eu achei que você já tinha feito, só que você não fez, só que você fez no momento que você tinha que fazer. E você fez e mandou o vídeo para mim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca... Ela se libertou de vez, você se libertou de vez. E você tá aqui, né, hoje falando que eu falei pra falar o perdão, você foi lá e pediu perdão novamente. Parabéns, tá? Porque a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente fala. Então, a vítima... E vocês já viram que a vítima, ela vive do passado? A vítima é aquela que ocorreu alguma coisa com ela no passado e ela está hoje no momento presente vivendo o passado que já não existe mais. Aquilo que aconteceu com você não existe mais, já aconteceu, acabou. A menina Morgana que passou por tantas provações não existe mais. Hoje existe aqui o quê? A mulher Morgana, a mulher madura, a mulher que tem entendimento, a mulher que tem conhecimento, a mulher que perdoou, a mulher que se auto-perdoou. Aquela menina não existe mais. Aquelas dores que eu passei não existem mais. Elas aconteceram sim. A gente não esquece. A gente não esquece aquilo que aconteceu. Mesmo coisas ocultas aqui, a gente não esquece o que aconteceu. Porém, quando eu falo sobre as minhas dores, eu não falo mais como uma vítima. Eu falo como governante. Eu falo como a mulher que se transformou. Eu falo da minha história de infância como superação e não como vítima. Porque eu superei algo. Eu superei aquilo que eu passei. E eu me transformei e hoje eu uso como superação. Eu falo do meu passado como superação e não como vítima. O Wellington perguntou aqui, quem aqui das mulheres que não é casada? Quem que é solteira? Coloca aqui, sou solteira e sou casada. Coloquem aqui pra gente. A gente quer conhecer o nosso público aqui e ver quem, né, hoje está aí com seu cônjuge ou quem aqui ainda é solteira. Então a vítima, ela vive do passado, o governante foca no presente e no futuro. Hoje a minha vida, ela é governada pelo quê? Pelo meu presente. O que eu posso fazer agora? O que eu posso plantar hoje para colher coisas boas lá no futuro? O que eu posso fazer hoje para colher coisas boas lá no futuro? Falando nisso, ó, a Alessandra colocou, sou solteira, a Mariana, sou casada. Alessandra, um recado aqui para você. Ouve a voz de Deus. Eu falei para você, eu acho que foi no Método IP, não sei, a gente se encontrou. Não, foi no meu evento. Eu falei para você, eu quero te ajudar, estou disponível para fazer uma aula com você. Uma aula não, uma reunião com você para te ajudar. Eu senti muito isso no meu coração. E você não me chamou ainda. Não é obrigada a chamar, eu me coloquei à disposição. Eu sei que eu posso te ajudar. Então me chama pra gente marcar um horário. Você está aqui, eu sei que você está trabalhando provavelmente. Dificilmente você consegue estar na minha live às sextas-feiras de manhã. Você assiste depois gravada. Então assim, muito feliz por você estar aqui. E eu estou me colocando à disposição. Me chame que eu posso te ajudar. A Mariana então colocou, sou casada, Thaís casada, Ivonete solteira, Valquíria solteira, Ivonete solteira, Ivonete. Maria Fernanda, vivo junto. Maria Fernanda, bora casar. Eu e o Wellington, nós estamos 25 anos juntos. Só que 2 anos nós estamos casados. A gente demorou 23 anos para casar. E na Bíblia fala sobre a importância do casamento. Precisamos casar, precisamos resolver isso, precisamos ter um documento. Quando você faz uma... Como é que se diz? Você faz uma sociedade com alguém, você faz um documento. Quando você compra um carro, você faz um documento, você passa o carro para o seu nome, você não deixa no nome de outra pessoa. O homem que não pediu a mulher no casamento, não pediu a mulher ainda em casamento, ele é um menino. O homem que não pediu a mulher em casamento, ela ainda está sob a guarda dos seus pais, mesmo morando junto com ele. Olha a responsabilidade sobre o casamento. Casada, só falta o casamento. A Heloísa também é nossa aluna aí. Eu já falei, nós falamos com ela pessoalmente no evento de Florianópolis. O marido dela estava junto. Ele já colocou a data, hein, Heloísa? Ele falou que até dezembro desse ano vocês vão se casar. Queremos ver muitos casamentos aí. A Cris botou solteira. Cris tem namorado, né? Achei que você morava junto, Cris. Sou solteira aqui, a Bi.
O Wellington botou, Morgana, olha a resposta da Maria Fernanda, assim, já comentei ali. O Wellington, já, se ele estivesse aqui na live, ele já ia chamar o marido da Maria Fernanda. E a Alessandra botou, ok, estou chegando no trabalho, não casei ainda, entendi, Ivanete. E sabe o que é engraçado, falando sobre solteiro e casado, quando nós ficamos 23 anos juntos, sabe, uma das coisas, eu nunca me importava, porque pra mim estar junto era como se tivesse casado, mas a gente entende que a gente é muito moldado pelo ambiente, né, o ambiente que fala, é melhor ficar junto, porque se fosse separar é mais fácil, tem tantas coisas que a gente ouve por aí, né, só que uma das coisas que mais eu sofria, porque a Ivonete colocou, legalmente eu sou solteira, né? Então uma das coisas que eu mais sofria era quando eu e o Wellington a gente ia num banco, assinar algum documento, fazer um financiamento, fazer, sei lá, alguma coisa que nós íamos assinar algum documento, e quando eles perguntavam, solteira ou casada, eu tinha que falar que era solteira porque no meu documento estava solteira, eu não era casada. Em outros momentos eu falava, eu sou casada com o Wellington, só que no documento legalmente eu era solteira. Então, toda vez que ia no banco, tava nós dois juntos, já há tantos anos juntos, e eu tinha que falar pra pessoa, você é casada ou solteira? Eu sou solteira. Cara, quando aquilo saía da minha boca, saía com dor. Sou solteira. A Maria Fernanda falou, tem 9 anos juntos. Então, Maria Fernanda, aproveita, não sei se teu marido tá assistindo a live, manda a live pra ele depois, eu vou mandar lá no grupo, fica salva, também deixo no meu YouTube, Morgana Bittencourt 1, meu canal do YouTube, passam lá também, me seguem, tô colocando as lives lá e tô postando bastante conteúdo também. E então é necessário a gente oficializar, às vezes a gente não casa porque nossos pais não foram casados, ou porque o casamento deles não foi bom, ou porque eles se separaram, então a gente acaba não casando. Mas hoje, aqui em Alphaville, a gente convive com muitas pessoas e a gente vê o exemplo diferente daquilo que nós tivemos. Um exemplo de casamento diferente, um exemplo, a gente não desiste por qualquer coisa do casamento, a gente tá aqui para construir, todos nós muitas vezes procuramos estar casado com um homem pronto ou uma mulher pronta, na verdade não, a gente tá aqui para construir juntos, é uma construção. A Morgana que conheceu o Wellington lá, eu com 16 anos e o Wellington com 22, não é a mesma Morgana de hoje, é muito mais madura, é muito diferente, nós nos moldamos, nos construímos, nós saímos do nosso ambiente, dos nossos pais, para viver em outra ambiência, com outras experiências. Mas falando em vitimismo, né, que a gente já tá aqui para finalizar, o vitimismo impede prosperidade, porque quem reclama não planta boas sementes. Quando eu me vitimizo, eu não planto boas sementes. Então, temos que deixar de ser vítima, né? E o passado pode ser vítima ou superação, como eu falei pra vocês, que eu uso meu passado como superação, não mais como vitimização. Eu falo pra vocês, eu nasci num lar desestruturado, mas eu não falo com vitimismo, eu falo como superação, porque eu superei aquele lar desestruturado. Eu vim de um lar desestruturado, mas de mim vai vir um lar estruturado. Eu vim de um lar com violência, mas de mim vai vir um lar com paz. Porque eu superei aquilo que aconteceu. Agora, quando eu me vitimizo e coloco a culpa do meu problema no outro, eu acabo não resolvendo a minha vida, eu não me supero e eu acabo passando toda aquela dor para outras pessoas, para as próximas gerações. Então, quando você perdoa, eu botei aqui também que eu falo muito do passado, né? Não como vítima, que foram dores cicatrizadas que servem de remédio para quem precisa, é isso que a gente falou, né? A nossa superação, a nossa cura, ela serve de remédio para quem precisa. Hoje, a minha experiência, tudo que eu vivi na minha infância, ela serve de remédio para as pessoas que precisam, que estão passando pelas mesmas situações que eu passei. E quando você perdoa, você quebra o ciclo do orgulho. Perdão vezes orgulho. Quando você perdoa, você quebra esse ciclo do orgulho e sai do papel de vítima. Você governa e quem governa prospera. Quem governa prospera. Por isso que eu trouxe o mapa da realeza, o mapa das rainhas. Hoje, a missão do meu marido é fazer da vida dele, da esposa dele, uma rainha. Ele fala isso nas lives dele. Esse ano ele colocou, esse é o ano dele, o ano de se superar. Como homem, de fazer da vida dele, da esposa dele, uma rainha. Porque por muitos anos, talvez ele não se dedicou tanto. Hoje ele entende o papel dele como homem, como governante da nossa casa, como cabeça, com o papel dele. Então quem governa, prospera. Então o governante, ele é uma pessoa generosa, ele se antecipa,
Ele não fica esperando, ele não atrasa as coisas, ele não depende das pessoas. Imagina se você depender do seu pai vir pedir perdão para você, vai você lá e pede perdão. Seja humilde, tira o orgulho. O governante, ele é amoroso, ele transborda na vida das pessoas. Então ele se transforma e transborda na vida das pessoas. O governante, ele domina nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. E ele foca no agora e projeta o futuro. Foca no agora e projeta o futuro. 10% eu vivo no meu passado. Uso a minha história que eu vivi, a minha superação para curar outras pessoas. E hoje eu vivo o agora projetando o meu futuro. Eu vivo agora, eu desfruto no agora, mas eu projeto o meu futuro. Tem pessoas que só estão olhando para trás, só para o passado. Porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque a minha vida vai ser assim também. Muitas pessoas estão adoecidas, estão doentes porque não querem liberar o perdão. Muitas pessoas estão no leito, estão na cama e elas preferem passar pelas provações que estão passando na cama do que pedir perdão para aquele que feriu ela. A partir do momento que você libera o perdão, todas as amarras do seu corpo, elas são liberadas também. Não sei se vocês já viram um experimento na internet que mostra eu não sei se foi o feijão, ou algum experimento que eles fazem lá, até eu compartilhei no meu grupo, onde mostra palavras de ofensas dentro de um copo e palavras de amor, de gratidão dentro de um outro copo. Como aquelas palavras de mágoa, de ofensa, da falta do perdão dentro daquele copo deixou aquele material que estava dentro apodrecido. Podre. O que acontece com o câncer? A pessoa tá apodrecida por dentro. Ela tá com mágoa, tá com aquilo guardado dentro dela. Então, o quanto a gente precisa liberar boas palavras, inclusive para aqueles que te feriram, inclusive para aqueles que foram professores na tua vida. E aqui diz em Mateus também, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e a gente não quer perdoar o pecadinho do outro. Só aqui, na história de Jesus, a gente tem que ter um putz na mente e falar assim, cara, eu vou perdoar agora, não é amanhã, é agora, para projetar um futuro melhor. E hoje eu pergunto para vocês, o que tem governado a vida de vocês? O orgulho, o vitimismo ou o perdão? E vou deixar uma tarefa para vocês, escreva o nome da pessoa que ainda ocupa espaço no coração de vocês, ore para ela, entregue a Deus a vida dela e declara, eu libero o perdão, eu escolho ser livre. Eu libero o perdão, eu escolho ser livre. Façam isso o tempo todo. Eu libero o perdão, meu pai. Eu libero o perdão, minha mãe. Eu escolho ser livre. Eu entrego para os meus pais tudo aquilo que eu carreguei deles, que não era meu, eu entrego para ele. E vivo liberta e prospero. Porque as vítimas, elas não prosperam, mas quem perdoa, governa e prospera. Então, para nós finalizarmos aqui, deixei essa tarefa para vocês. Eu libero o perdão, eu escolho ser livre. Eu libero o perdão, eu escolho ser livre. E façam essa prática todos os dias. Vocês vão ver que as coisas vão melhorar. A gente deixou até uma tarefa para uns mentorados nossos para fazer a prática da gratidão com um saco de feijão, colocar o feijão na mão como se você, na mesa, como se você estivesse escolhendo o feijão na mesa, um por um. Muito obrigada. Daí você agradece seu pai, muito obrigada mamãe, muito obrigada papai, muito obrigada mamãe, muito obrigada papai, muito obrigada marido, e vai fazendo. Daí você vai falar assim, tá, Morgana, mas pra quê? Naquele momento você começa a vir lembranças, no momento da gratidão, começam a vir lembranças de algo que você tem que perdoar, algo que você guardou no seu coração por muito tempo. Então, pra gente finalizar aqui, lembrando vocês, Mapa da Realeza, a nova mentoria, né, que eu lancei agora, vai começar na próxima semana, onde nós vamos ficar 3 meses juntas, toda semana. É um grupo, né, um grupo de mulheres, onde eu vou entregar para vocês o Mapa da Realeza.
as vivências que eu tive, as transformações que eu tive, trabalhar caso a caso. Cada uma de vocês vão ter 30 minutos comigo para falar o seu problema, para a gente poder trabalhar individualmente e depois a gente trabalhar isso em grupo. E eu trazer para vocês um mapa que fez hoje o meu marido colocar como o ano dele para fazer da vida dele, da esposa dele, uma rainha. E a gente quer trazer muitos casais junto de nós, porque hoje a família é a coisa mais importante que a gente tem. E muitos de nós viemos de famílias feridas e acabamos não conseguindo construir a nossa família de forma saudável. Então hoje a gente quer trabalhar a família. Então quem tem um lar com alegria, com gratidão, tem Deus dentro desse lar. Não dá espaço, não dá brechas para outras coisas. Então deixo esse convite para vocês, quem tiver interesse, a Thaís está aqui com a gente, a Thaís já deve ter conversado com vocês, para quem já está dentro do meu grupo. Quem não está no meu grupo das Mulheres Imparáveis, pode entrar lá, tá dentro, no link da minha bio, tem o link para entrar dentro desse grupo, lá a gente transborda, eu deixo todo esse grupo fica fechado, mas toda sexta-feira eu abro. Muitas vezes eu faço aula fechada só para o grupo, para a gente poder conversar mais, poder, né, estar aqui trocando experiências entre as mulheres. Quem é o homem que está aqui na minha live, aproveite e manda para sua esposa. Às vezes pode presentear a sua esposa com o mapa da realeza. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenho certeza que aquela mulher que existe dentro da sua esposa, aquela mulher perfeita e maravilhosa, vai se manifestar. Porque não tem como passar 3 meses juntos trabalhando todas as nossas... liberando as dores do passado e vivendo hoje para projetar um futuro melhor, sendo uma esposa com docilidade, feminilidade, amorosa, a esposa que cuida do seu lar, que cuida da sua casa, que cuida dos seus filhos, que transborda na vida de outras pessoas. Tenho certeza que todo homem vai ser beneficiado com isso, e não só os homens, o mundo vai ser beneficiado com a nossa cura. É isso aí, gente. Agradeço a presença de todas vocês, muito obrigada. Quem quiser assistir depois vai ficar salvo aqui também no YouTube. E até a próxima sexta-feira. Um beijão!